Olha, eu acredito que esse assunto que nós vamos falar agora vai interessar muita gente. Como sair das dívidas? Tem gente que perde o sono por conta das dívidas. Também não é para menos, né, gente? Uma vida financeira organizada é questão de saúde mental. Bom, para ajudar você nisso, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o expert em organização de finanças, o professor Marcos Rambalducci, economista. E é claro que você de casa pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua participação através do nosso WhatsApp 43 3315 1313, tá bom? Professor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no Vitrine Revista. É um prazer estar aqui com você falando no programa. A gente que agradece a sua participação, que eu sei que quando o assunto é economia, você é muito procurado aqui na cidade de Londrina, né, pela imprensa. E 3 meses para acabar o ano aí, muitas pessoas que estavam tentando se organizar no começo do ano, a vida financeira, se vê naquela bola de neve. Dá tempo de conseguir organizar a vida, aquilo, projeto, né, aquela meta que colocou no começo do ano, ainda é possível realizar? Mas é claro que é possível. Toda meta dessa natureza pode ser começada em qualquer época, sabe, Maica? E agora é uma boa época, é um bom momento para a gente organizar a vida. Nós estamos aí caminhando para o final de 2023, então nada mais interessante do que a gente poder começar 2024 já com aquela expectativa de que as coisas estarão melhores e mais resolvidas em termos de conta. E é bom aquilo que você falou, é muito verdade. A gente é difícil colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade quando você está devendo, quando você tem contas, quando você tem credores, quando você está recebendo e-mails de pagamentos que você não conseguiu concretizar. Isso é muito ruim. E isso desequilibra totalmente a nossa vida, a nossa saúde mental. Mas não tem, né? A dívida realmente prejudica muito a nossa saúde. A verdade é o seguinte, não é propriamente só o lado financeiro, é justamente o lado psicológico das pessoas, porque elas acabam tirando de você aquele ímpeto de querer fazer as coisas, de querer realizar, porque aquilo está sempre martelando na sua cabeça. Aí eu preciso pagar essa dívida, eu não aguento mais receber esses e-mails ou essas cobranças, é muito ruim e a pessoa precisa solucionar este ponto, encontrar um ponto de equilíbrio para ele poder então se deslanchar no restante da sua vida ali e poder ter realmente uma noite de sono tranquila e voltar para o trabalho de maneira renovada, né? Com certeza. Ó, pessoal, estamos falando aqui sobre como organizar as dívidas, tá? Estamos caminhando aí para o final do ano. Eu sei que tem muita gente que está querendo colocar tudo isso em ordem. Está chegando pergunta aqui já. A Mirella está mandando a pergunta. Ela está perguntando, doutor, professor, se usar o limite da conta do banco para pagar as contas que estão atrasadas é uma boa saída? Não. É uma saída das piores possíveis, então fica muito atento a isso daqui, porque o cheque especial, o limite do cheque, é o segundo juro mais elevado que você encontra. Ele é mais elevado do que aquelas parcelas que estão em atraso, então não compensa você utilizar deste limite, que é uma situação para emergência. O limite do supercheque, ele é muito bom para aquela situação que você é pego desprevenido em determinado momento e você usa aquele limite, mas você tem que repor esse limite o mais rapidamente possível. Quando a gente usa o limite do supercheque, nós ficamos reféns dele, porque este mês eu usei o limite, fui até o finzinho dele ou muito próximo do fim. No mês que vem o salário entra e ele vem para cobrir somente o supercheque. E aí o que acontece? Vai girando numa bola de neve que vai aumentando. Então, não faça isso daqui. Use outro tipo de situação, de possibilidade. Porque, veja, se você tem limite de supercheque, quer dizer que você tem crédito. Se você tem crédito, você pode usar outro tipo de crédito pessoal com juros muito mais baratos. Então, não faça essa opção. Isso aí que você está falando de crédito é um empréstimo. A pessoa fazer um empréstimo na agência bancária ou alguma outra financeira, assim, buscar... O que ela deve observar quando ela vai em busca dessa ajuda financeira ali, de pegar esse empréstimo? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte. Primeiro, então, só lembrando,
Quando ele usa o cheque especial, ele está, na verdade, usando uma linha de crédito, tá? O problema é que é uma linha de crédito absolutamente cara. Então, por que ele vai usar essa linha de crédito se ele tem acesso a outras linhas de crédito? O próprio banco fomenta a ele, inclusive se você usar o limite do Supercheque, muitos bancos mandam uma mensagem: olha, você está usando o limite do Supercheque, ele é só para situações de emergência. Existem créditos mais baratos, você não quer nos consultar? Isso é muito comum em vários bancos. Então, o que acontece? Utilize este outro tipo. E as duas coisas que a gente precisa sempre ter em mente na hora de fazer essa negociação. Primeiro, a taxa de juros é suficientemente boa, atrativa para eu pegar? Quanto que seria uma taxa de juros atrativa? Bom, a mais atrativa está sendo aquela do financiamento para pessoas que vão tomar crédito usando a sua aposentadoria. Essa é a mais baixa que nós temos agora. Depois o crédito consignado e depois o crédito pessoal. Então, mas me dá um número. Olha, 2,5% para um empréstimo que não seja desses de melhor taxa, que é de 1,99, já é alguma coisa interessante para você pegar. Vamos dizer o seguinte, até 3,2 é uma taxa de juro mensal, é uma taxa de juros que estaria dentro de uma certa razoabilidade. Ainda é alto, mas pelo menos dá uma certa razoabilidade, porque você está substituindo um crédito muito mais caro, que é do limite do Supercheque, ou muitas vezes do próprio cartão de crédito, por uma taxa de juros significativamente menor, mesmo que ela seja ainda um percentual elevado. A segunda coisa é saber se essa prestação cabe no teu bolso. Porque não adianta... não tem só... Você não vai pagar só essa empréstimo, tem as contas, né, da casa rolando ainda também, né? Exatamente. É interessante quando você, por exemplo, junta todas as suas contas. Eu vou fazer uma soma aqui e vou tomar um crédito só com um juro melhor, mais interessante, mais barato, e transformar todo ele numa única conta, você se livrando de todas as outras despesas. Isso é interessante. Agora, quando você faz esse empréstimo unicamente para pagar aquilo que é atrasado e vai manter as prestações vindouras de outros créditos que você assumiu, tem que lembrar que isso vai virar uma bola de neve e você tem que estar ciente que é preciso fazer uma administração orçamentária para dar conta disso tudo, senão você vai entrar na inadimplência de novo. Senão aí não vai ter como você realmente conseguir dormir sossegado, né? Tem que repensar de maneira, colocar tudo no papel, gente, né? Para você esclarecer, deixar claro na sua cabeça também aquilo que você tem de contas para pagar. Professor, a Marli está perguntando do programa Desenrola, né, que é um programa do governo federal, e ele está oferecendo essa oportunidade para quem está endividado. O que é esse programa e realmente vale a pena as pessoas irem em busca de acertar as contas através desse programa? Olha, todo programa que visa propor uma negociação para quem está endividado é sempre um bom programa. Isso já, a gente parte desse princípio. Esse programa está dividido aí em 3 grandes grupos. Teve um grupo que era daqueles pessoas que estavam com uma dívida de até R$100 junto ao sistema bancário, que tiveram o seu nome retirado do negativado. Tomar cuidado que não é uma obrigação do banco quitar aquela dívida. Você continua com a dívida, a única coisa é que você deixou de estar com o seu nome negativado, tá certo? Mas então eu já não estou mais negativado. Não. Vírgula. Tem que saber se você não tem outra negativação por outro tipo de crédito que você deixou de pagar, tá certo? Esse é só com o sistema bancário. Há também uma outra fase, né, que entrou nesse sistema, que foram aquelas pessoas que têm renda de até R$20 mil e que puderam renegociar. Agora, essas renegociações são feitas muito por parte do próprio banco, por parte daquela instituição que tem a dívida com aquele cliente e que está propondo a renegociação. Também foi com o setor financeiro, ainda não atingiu o mercado varejista. Professor, mas eu já recebi uma proposta lá da Serasa para mim fazer uma negociação. Ótimo, mas não é do programa, tá certo? Mas importante, eu acho, então, as pessoas buscarem o conhecimento da situação do seu próprio nome, porque às vezes as pessoas acham que através desses programas indo fazer,
esse acerto, o programa que vai eliminar, vai voltar ali, o nome dela ficar limpo. Não é. É o cidadão que tem que ir atrás. É o cidadão que tem que ir atrás. Então, toma cuidado que não tem. Aliás, ó, uma coisa. Toda vez que alguém vier atrás de você para dizer, não, vamos limpar o seu nome, abre o olho. Porque pode ser um sistema fraudulento que vai acabar tomando o teu dinheiro. Então, é sempre importante isso daqui. Olha, gente, o tempo todo a gente recebe mensagem no celular, fique atento, viu? Até, né, às vezes a gente, na correria do dia a dia, pessoa mais idosa, principalmente, tem dificuldade de mexer com informações, de passar ali os dados, passa. Se você, de repente, acontecer isso com você, você tiver interesse de saber o que aquele indivíduo está te falando, mas passa uma pessoa mais nova aí, checa antes isso para ver se isso aí realmente funciona. A gente recebeu uma mensagem da Terezinha de Biporã. Um beijo, Terezinha, falando assim, professor, que ela é muito organizada com a questão financeira dela, nunca usou limite nem do cartão de crédito, nem da conta. Olha, parabéns para ela. E que ela usa o 13º dela só para viajar. Ô, Terezinha, de Biporã, que delícia. Obrigada pela sua participação aqui, que seja um incentivo para as outras pessoas. Olha, né, na verdade, a disciplina financeira é o que faz as pessoas ficarem felizes e terem esse excedente para poderem fazer a viagem. Então, isso daqui, o que faz a alegria da gente é justamente poder usufruir daquilo que a sociedade nos proporciona de lazer, de conhecimento, de cultura, de viagens, de passeios, de consumo também. Claro. Então, se a pessoa consegue fazer essa organização, está de parabéns, mas parabéns mesmo, e que continue assim, e que sirva de exemplo para todos nós, porque é para todos nós. Eu não estou falando, não estou me excluindo desse processo, eu também não. Eu até que tenhamos muitas Terezinhas por aí mandando mensagem para a gente quando o nosso assunto for novamente esse, para a gente poder comemorar, Deus abençoe. Né, professor? Só lembrando o seguinte, mais uma fase do Desenrola Brasil, desse programa, começa a partir da última semana do mês de setembro, tá? Para aquelas pessoas que têm até 2 salários mínimos ou têm o seu registro lá no sistema unificado do governo federal, para dívidas de até R$5.000. Esse daqui é um diferencial, porque vai ter um fundo garantidor, o governo entra garantindo que se o cliente não pagar aquela prestação, o governo paga. Então a chance de haver um desconto muito forte é muito grande, porque perde-se o problema da inadimplência. Quem fizer o acordo, a parte recebedora sabe que está garantido. Portanto, pode ser que haja uma facilidade muito significativa para fazer essa negociação ao final do mês de setembro. Então fique ligadinho todos aí. Professor, obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer. Até uma próxima. Boa semana para você.